E aí, galera, começando mais um programa aqui no canal Noticioso, Investindo na Bolsa. Primeiramente, pedir para vocês aí assinarem o nosso canal, marcar o sininho para receber a notificação dos nossos programas. Mais uma vez aqui, com a presença luxuosa do Matheus Nunes. Nós vamos estar falando dessa crise e os impactos dessa crise na Argentina, no mercado aqui nacional de investimentos, né, Matheus? Isso aí, fala galera. Então, a coisa ficou feia lá na Argentina, hein, Rodrigo? Parece que ontem fechou o peso, está valendo 7 centavos. Um peso está valendo 7 centavos de real. Ou seja, uma queda absurda, né? Mas eu te confesso que quando começou a cair, assim, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu achei que ia impactar mais. E alguns dos maiores investidores, aí, pelo que eu andei lendo, aí numa opinião pessoal minha, esse impacto vai ser um pouco menor do que a gente imaginava, que ainda bem, né? Porque a gente está começando a querer descolar aí do resto do mundo dessas confusões e toda hora acontece um negocinho aí para deixar a gente para baixo aí. Vamos falar, Matheus, o seguinte: como é que funciona? O que você acha, assim, por exemplo, desse cenário? O que você acha que aconteceu objetivamente lá na Argentina? Por que caiu tanto? O que você acha? Eu digo não do ponto de vista político, mas do ponto de vista de mercados, assim. Você acha que é uma desconfiança com relação a uma possível vitória do peronismo lá, da Cristina, né? Então, assim, o mercado, ele tende aí a preferir o Macri do que o kirchnerismo, né? Então, com esse resultado que teve lá nas primárias, dando a entender que o Macri vai perder, né, Rodrigo? O mercado já começou a ficar mais preocupado, porque não era o candidato aí que ele via como mais adequado, né? Então, esse sentimento aí de derrota aí do Macri já foi antecipado e acabou aí derrubando todo o mercado por lá. Eu fico até numa esperançazinha, assim, depois desse impacto todo, do argentino se tocar, né? E até fazer uma ressalva antes da gente continuar nesse tema aqui: a gente não está discutindo objetivamente, até porque pra gente, se tiver o Pedro ou o Joaquim no governo, né, seja no Brasil ou na Argentina, eu falo no que diz respeito a mercados. Para a gente não interessa. Interessa como é que o mercado percebe isso, né? A gente tem, por exemplo, historicamente, para dar um exemplo, apesar do Macri ser mais de centro-direita e o peronismo ser mais centro-esquerda, a gente existe histórico, por exemplo, a própria Angela Merkel mesmo na Alemanha, que ela é centro-esquerda, mais centro-esquerda, e o mercado recebeu bem o nome dela, e a cada reeleição dela que ela está tendo aí como primeira-ministra lá, o mercado recebe bem. Então está muito mais relacionado ao personagem em si, ao que ele pretende fazer, ou, enfim, eu não tenho nem essas informações da Argentina. Mas o fato é que teve uma perda da Bolsa de quase 50% do valor, ou seja, quem tinha 1 milhão investido desceu para 500 mil e o dinheiro derreteu, né? Lembrando que no dia seguinte também teve uma valorização da Bolsa por pouco. Então acaba que tem que ver até que ponto o mercado assusta e corre, né? O mercado assusta, corre, depois retoma um pouco, tem que ver até que ponto isso vai ser refletido em prejuízos reais também para o mercado lá, e até que ponto isso é só um ruído que teve por lá, né? O mercado lá está bastante volátil, né? Subindo e descendo com bastante força, extremismo aí para os dois lados, para cima e para baixo. E eu estou pontuando esse cenário porque, até falei brincando muito, é claro que a maioria dos argentinos perdeu dinheiro, mas a gente que aprendeu a mexer com bolsa e está trabalhando certinho, deve ter muita gente que ganhou dinheiro trabalhando vendido lá, hein, Matheus? Teve gente que ficou rica lá ontem, lá, né? Possivelmente quem apostou na baixa ainda, quem estava apostando aí na derrota do Macri aí, devia tinha ter, uma posição vendida, e certamente tinha um ou outro que fez isso e ganhou dinheiro. Muito dinheiro. Lembrando que o mercado argentino também é um mercado, até saiu nos meios de comunicação aí, só a bolsa inteira argentina é o tamanho do Santander, é 41,8 bilhões, né? Ou seja, é um mercado minúsculo comparado com o mercado brasileiro, né? Ou seja, não é à toa que dentro do universo aí dos mercados emergentes, né, os investidores internacionais, eles olham bastante aqui para o Brasil, porque dentre as outras possibilidades aí para mercados emergentes, o Brasil é uma alternativa aí muito interessante para os investidores internacionais. E acaba que tudo isso que aconteceu lá na Argentina, do ponto de vista aqui de ações brasileiras, são poucas as ações aí que vão ter algum prejuízo assim, real, com alguma mudança assim, na Argentina. Talvez as empresas que tenham uma operação lá, mas no geral não é algo que vai ser tão prejudicial para a Bolsa brasileira, eu acho, entendeu? não, já impactou, né? Eu sempre falo dele aqui, o próprio Henrique Breda
postou um tweet e depois falou até para o site da Infomona a respeito disso, falando que o impacto vai ser muito menor do que a turma imaginou que seria no primeiro momento, entendeu? Então é importante a gente ter isso como sinalização, mas eu acho que é muito mais como percepção de mercado, Matheus. Como que, na verdade, essas escolhas que o povo faz acabam gerando consequências seríssimas para ele mesmo, entendeu? E não é bem nenhuma condição política, não é uma questão só de política, é uma questão de resultado, ou seja, um prejuízo deste 30% para o país recuperar, além da credibilidade, é um negócio muito sério, né? Tomara que as coisas mudem lá, não estou necessariamente, nem sei o que o Macri faz ou fez, ou se ele é um bom candidato ou foi um bom presidente, eu não conheço profundamente, mas é aquilo que eu falo para vocês, existem sinais, e esse é um sinal muito claro, que essa história da Argentina, se continuar por aí, vai ser muito ruim, né? E acaba para quem, por mais que algumas ações brasileiras somente aí sejam CVC, por isso, né? Basicamente eu vi outra CVC, essa indústria de carro também foi muito afetada, tá? A indústria de carro, porque existe uma troca muito grande. Mas assim, volta a falar, o PIB parece que é alguma coisa de 6 bi, que foi aí do PIB, a balança comercial entre o Brasil e a Argentina. Então você vê assim, é importante, mas se você parar para pensar nos números brasileiros, é realmente uma bobagem, né? E eu acho que pode ser uma oportunidade, inclusive, de migração desse pessoal que está investindo em país emergente, não sei, está vindo para o Brasil. Eu acho que o pessoal deve correr para o mercado brasileiro, que está realmente o mercado que está descolando disso aí. O que eu ia comentar é que, para quem investe aqui no Brasil e realmente foi afetado, são os investidores que investem em fundos de investimentos de ações da América Latina, né? Fundos de investimentos que trabalham em outros países. Teve até um especial, aí, né? Que teve um fundo do mercado aí, o Exploritas, que sofreu um pouco com essa queda na Argentina, porque ele tinha alguns papéis aí da Argentina, né? Então acabou prejudicando o fundo. Então os investidores brasileiros aí que estavam nesse fundo tiveram esse pequeno ruído aí no curto prazo, porque como a composição do fundo tinha uma parte até pequena em Argentina, tinha uma série de outros papéis, acaba que só caiu a parte da Argentina, né? O restante aí balanceou. Eu acho que é importante também a gente perceber, vou citar isso como exemplo, as pessoas, os argentinos de maneira geral, eles já deviam estar sabendo que existiu uma vitória na primária lá da Cristina, né? Na verdade não é nem ela que é a candidata, né? O Fernandes lá, mas basicamente ela vai ser vai ser o modelo de governo argentino. Então as pessoas sabiam que ela devia conversar na rua, todo mundo, igual quando tem eleição aqui, a gente acaba fazendo, principalmente para uma margem tão larga, igual foi lá, né, Matheus, de 15%, devia ser latente isso, as pessoas percebiam na rua que existia, e você vê que o mercado só reagiu no dia. Então, por isso que é importante você estar assistindo o nosso programa, assistindo outros programas, estarem lendo de tudo, né? Não lê só jornal A, B ou C, não. Lê tudo e tem uma visão global, porque quem lê e quem tem esse conhecimento pode tomar a decisão acertada, inclusive de sair antes do mercado virar. Exemplo, vamos pensar que esse cenário, que é muito difícil, se reverte com relação ao Macri lá. Quem sentir na rua que vai reverter, por exemplo, estou citando isso como exemplo, e comprar, vai ganhar esses 30% aí da noite pro dia. E o que é igual aconteceu, quem entrou vendido... Não, o problema é perceber isso daí. Não, mas eu estou dizendo que no caso específico de uma vitória de 15%, ela é percebida na rua. Uma vitória dessa de 15%, de 47 contra 33, 32, ela é muito grande a diferença, né? Quase 50% do outro. Então, você percebe isso. É só você estar disposto a olhar para essa coisa. Por isso que é importante você se informar para que você possa, junto com o seu assessor, estar fazendo as melhores escolhas. Porque você vai ter uma noção macro, né? Uma visão global das coisas e consegue tomar as decisões mais acertadas. E né? Você sabia que o Zema ia ganhar aqui? Pois não, foi uma surpresa, mas no primeiro turno especificamente, quando começou, ele teve aquele crescimento, teve as primeiras pesquisas, acenou. Quem estava atento a esse mercado, aqui não teve mudança nenhuma, especificamente para o nosso mercado. Mas acaba, por exemplo, a CEMIG, né? Pô, quem fez essa aposta aí em Zema e comprou ações da CEMIG, surfou uma alta aí muito boa, né? Não lembro pegou uma quanto, coisa. Mas a CEMIG subiu bastante aí quando teve o primeiro turno, né? Porque
o Zema aí surpreendeu bastante no primeiro turno, teve um resultado bem interessante. Para fechar esse assunto de crisezinha, a gente vir diretamente para o assunto que interessa a gente, que é o mercado nacional, vamos falar um pouquinho dessa crise americana aí, que é um vai e volta pelo Twitter, né? A gente agora, o Twitter virou o meio de comunicação, o principal meio de comunicação aí dos políticos aí, e os impactos são muito imediatos, né? Ou seja, posta alguma coisa, dá uma confusão daqui, posta outra. O Trump até anunciou que vai prorrogar aí, né, essa questão aí do prazo para taxação de alguns produtos aí chineses, por causa do na Natal, parte de né? eletrônicos aí, por causa do Natal, que aliviou, né, aí um pouco os mercados internacionais, as empresas de tecnologia aí subiram, a Apple chegou no momento de subir aí uns 5%, e então fica aquela coisa, né, ele ainda fala que vai taxar aqueles 300 bi lá em 10%, mas tem que ver também até que ponto ele vai segurar isso daí. Talvez semana que vem ele mude de ideia também, já prorrogue isso também. Por incrível que pareça, a gente está discutindo aqui, começamos o nosso programa discutindo essa questão da Argentina, mas essa questão do Trump é uma questão muito mais importante que a da Argentina. Na verdade, nós achamos na segunda-feira que o mercado recuou 2%, que foi exatamente por causa dessa situação da Argentina. Mas o que ocorreu mesmo foi essa confusão, porque quando o Trump fala alguma coisa, altera o mercado mundial, ou seja, as commodities mudam de preço, ou seja, metal, petróleo, tudo muda, então o mercado é atingido de maneira global. O caso da Argentina é um caso do país emergente, aqui no sul da América, pequeno, com uma bolsa de valores de 41 bilhões, então enfim, é um mercado pequeno perto dessa conjuntura do Trump. O Trump já tem essa característica, ele adotou essa postura mesmo de combater algumas frentes aí com relação a equilíbrio de mercado entre China e Estados Unidos. Eu acho que ele não vai desistir, eu, diferente do que as pessoas falam também, eu acho que está longe da eleição, eu acho que ele ainda vai guerrear um pouco ainda para tentar levar as coisas, e mesmo assim, se ele conseguir prosperar nisso que ele está planejando, que é uma igualdade melhor na balança comercial dos Estados Unidos e China, eu acho que vai ser melhor para os Estados Unidos. Então eu acho que ele ainda tem esse resto de ano ainda para encher o saco ainda dos chineses, né? Chinês é difícil, eu já estive lá várias vezes, eu sei como é que é difícil. É um povo muito esperto, Matheus. A gente acha que é meio que um povo de outro planeta, né? Porque não consegue comunicar de maneira nenhuma, mas é um povo muito danado também. Então, assim, vai ser uma briga boa e o mercado vai passar por essa volatilidade. Então, o que a gente tem que observar? Perceber, tentar entender cada vez mais dentro da nossa perspectiva para buscar oportunidade, né? Nós vamos até começar mudando de assunto aí, falando de tragédia e começar para coisa. A gente está tendo alguns avanços aí, nós tivemos aí essa rápida aprovação agora, né, do segundo turno, em seguida já entrou a questão da MP da liberdade econômica, que já era uma MP que já tinha validade, que o Bolsonaro já tinha feito, e agora ela está perdendo a validade, por isso que precisa ser votado. Está tendo alguma desidratação nela, mas que é natural, que eu acho que isso é do ambiente democrático, mas eu acho que vai passar facilmente. Então a gente está evoluindo na nossa agenda aqui, eu acho que é isso que é importante, né? As primeiras comissões do Senado já receberam a reforma da Previdência, o prazo está pensando, falo sim, 60 dias, mas a perspectiva é que isso se aprove até já está pacificado que vai passar no Senado com tranquilidade, né? Então, assim, a gente está caminhando a passos largos. Provavelmente lá para outubro, né? Vai ser realmente aí finalizado o processo, eu acho. Para falar de uma maneira superficial, essa MP da liberdade econômica, ela vem para facilitar as operações assim das empresas, para que possa gerar mais emprego, enfim, é uma medida que facilita, tira a burocracia exagerada, que independente, e algumas pessoas estão falando que vai facilitar para problema ambiental, que agora é a pauta da vez, né? Agora essa história ambiental, mas de qualquer forma ela não está ligada só a isso é a questão de facilitar a vida das empresas com alvará, com regulamentações mais simplificadas. Então, de uma maneira geral, isso oferece uma facilidade em geração de valor no Brasil, né? Então, ou seja, querendo ou não, nós temos uma agenda positiva para o Brasil. Eu acho que em algum momento a gente vai estar descolando dessas maluquices aí do mercado internacional, tanto no ambiente Trump, quanto nesses percalços aqui de Argentina. O que você acha, Matheus? Passando esses pontos que a gente já comentou, né? A gente gosta sempre de falar isso, tanto a parte de previdência aí, que é um momento inicial importante para dar condições aí para fazer outras reformas, tem a parte de tributária que vai continuar aí em pauta. Essas pequenas reformas aí, como da liberdade econômica, são
esse tipo de coisa aí que ao longo do ano vai acontecer, ao longo do governo tem que ir acontecendo para animar aí o mercado e facilitar o ambiente de negócios, permitir que de fato as empresas gerem mais lucro e possibilite então um crescimento real aí da bolsa, né? Um crescimento que seja baseado aí em mudanças reais, em melhorias e não somente aí em especulação. Eu acho, assim, até reiterando, assim, inclusive as minhas posições, né, Matheus, diga-se de passagem, eu acho que nesses momentos a gente volta a ter aquele momento, eu falei isso no programa passado, de oportunidade, né, assim, as minhas posições, por exemplo, eu acho que ela está do lado, por exemplo, de muita gente, a própria XP mesmo, eu tenho uma posição boa em Bradesco e tenho uma posição gigantesca em Petrobras, né, então eu acho que a ação está descontada, Matheus. Então, assim, e o mercado está achando que a ação está descontada. Então, você vai comprar mais, então? Não, na verdade, eu acho que de Petrobras, por exemplo, né, nós não vamos falar de valores, mas nós sabemos, eu acho que já está exagerado, né? Então, assim, mas eu acho que eu estou dizendo para as pessoas, inclusive, entrar na condição melhor que eu entrei um pouco mais caro do que o mercado está. Uma coisa que é importante, Matheus, não tem como acertar na pinta, na mosca. Isso é uma coisa que eu estava discutindo. Por que você comprou mais caro? Não tem como acertar na mosca, mas os princípios que levaram eu a adquirir esse volume de ação da Petrobras é porque eu acredito que ela está longe do valor que ela realmente vale. Então é importante que você tenha essa percepção. Quando eu falei lá atrás daquela oportunidade lá, se o Macri virar um negócio, você tem que perceber. Vamos lá, nós temos só notícia boa, você me manda direto, inclusive, eu leio para todo lado, é só notícia boa relacionada à Petrobras, né? Ou seja, ela está limpando, ela vai e agora operar dentro do filé dela, que é a extração de petróleo. Está saindo das outras posições que eram não tão rentáveis quanto a isso. Está sem problema interno nenhum, praticamente. Ou seja, está melhorando o EBITDA dela, tudo está melhor, o endividamento dela está melhor e essa ação não está refletindo no preço. Então, ou seja, na hora que pegar e subir, que passar igual um foguete lá, as pessoas vão ter vontade de comprar, né, Matheus? Então, eu acho que é uma hora não só da Petrobras ou Bradesco, eu também estou, eu acho que é a hora de você minerar aí no mercado, tentar perceber. Hoje você tem ferramentas, inclusive saiu no Profit Pro que eu uso, chama Ecocardiograma, achei interessante o nome da ferramenta, que ela baliza exatamente o preço da ação relacionado ao Ibov. Então ela mostra a região que essa ação está e ela vem ao encontro com um gráfico que eu vi, inclusive muito básicozinho, mostrando exatamente de você pegar essa evolução de quando ela está longe das médias, né? Então, ou seja, no caso do Bradesco e da Petrobras em especial, que são duas ações que eu tenho acompanhado e estou posicionado muito forte, eu cito como exemplo que eu percebo que ainda é uma oportunidade grande de entrar. Então são essas oportunidades que dão uma evolução patrimonial sua acima do que o mercado está pagando, né? O que você acha? Fala um pouco sobre isso, a percepção. Não, então, realmente, nessa parte aí de Petrobras, Bradesco, o pessoal da XP tem falado bastante aí, né, desses dois papéis. Bradesco é o papel do setor financeiro favorito lá para a equipe de análise da XP e de Petrobras, assim, o preço-alvo está lá em 36, o papel está bem abaixo disso, então sim, por mais que talvez não chegue em 36, ainda está muito longe aí desse preço-alvo que o pessoal colocou, que dá aí bastante espaço, né, para o papel subir, entendeu, Rodrigo? Mas no geral, assim, também, eu já tinha falado isso aqui anteriormente, mas o cenário é bastante favorável aí para o Brasil, né? É possível aí sim que as mudanças estruturais ocorram, que possibilite aí um crescimento e melhoria de longo prazo, baseado aí em crescimento real, né? Que é muito importante também, e não só uma esticada de bolsa baseada em especulações sem sentido. Então tem total condições aí da bolsa brasileira crescer mais nos próximos anos. Os múltiplos aí estão baixos, né? Está sendo negociado em média aí a 11 vezes o PL, o que é abaixo aí até da média histórica e que tem muito espaço ainda para continuar subindo sim, entendeu, Rodrigo? E a gente fica às vezes envolvido por essas informações conturbadas, seja ela agora da Argentina essa semana, tanto é que da Argentina essa semana está mais forte que o assunto Trump, embora, como eu já disse anteriormente, o assunto Trump é mais relevante para a gente aqui do que a própria Argentina, por incrível que pareça, e é verdade. Mas há essas mudanças estruturais que o Matheus está falando. Gente, a reforma da Previdência foi assim, agora já passou, então a gente deu uma relaxada, foi uma grande mudança.
Então, assim, claro que teve esse momento assim da votação, agora vai passar pelo Senado, mas na hora que isso for efetivado e vai entrar também essa questão da reforma dos estados, que vai ser uma medida provisória, o Congresso vai votar em paralelo com a reforma, né, numa outra mudança constitucional, né, uma PECzinha. Então, o que vai acontecer? Essa mudança também vai acontecer e é uma questão estrutural. A gente está vendo as coisas, só que a gente fica abalado emocionalmente com esse monte de notícia conturbada. E aí, volta a repetir, você vai pegar a onda na hora que ela estiver muito alta. Dá uma avaliada, não vai seguir a minha opinião que eu estou de Petrobras, não precisa necessariamente, ou de Bradesco, que nós estamos falando, mas procure dentro do segmento que você trabalha, por exemplo, construção civil. Se você parar para pensar, o mercado que está, vou usar até um termo engraçado, encruado, né? A construção civil está encruada, tem 4, 5 anos que está parado. Imaginem vocês o que vai virar o valor dessas construtoras, Matheus, na hora que esse país resolver construir de novo. E o cenário está conspirando para isso. A gente vai viver, sim, um momento econômico positivo. Então, é importante que nós estamos discutindo aqui é a hora que você vai poder entrar. Não é necessariamente só em ação. O Matheus mesmo tem uma gama, me oferece diariamente. Inclusive, eu estava numa posição de um fundo de ações, né, Matheus? Saiu, nós vamos até dar uma olhada ali agora como é que ficou o valor, mas foi super exitoso. Então, ou seja, não necessariamente você precisa investir em ação, mas perceber o mercado financeiro, partir para um fundo, né, arrumar um bom assessor para poder estar discutindo isso com você, eu acho que é muito importante porque é um momento de oportunidade. Eu estou repetindo isso sucessivamente no nosso programa porque eu não tenho dúvida. Nós vamos falar daqui a um ano. Vocês lembram quando eu falava lá atrás que era tanto, que era barato? Assim, não tem nada objetivamente que tem uma perspectiva ruim para o Brasil em médio prazo. Matheus, você consegue ver alguma coisa para espantar? Se for para olhar o lado pessimista da coisa, talvez você poderia falar de um cenário global assim, que poderia respingar aqui no Brasil. Talvez aí o Bolsonaro não conseguir de fato entregar aí o que ele prometeu e a situação se mostrar mais difícil, talvez pela questão política, mas assim, por mais que isso tenha talvez uma chance de acontecer, eu acho que se você for medir os pesos aí, a chance das coisas boas acontecerem, das ruins acontecerem, o cenário tá muito mais otimista do que pessimista, entendeu? Tá. Aproximando aqui do final aqui do nosso programa, a gente vamos voltar a falar do seu evento, né? Que vai ser dia 19 de setembro. Já tem mais alguma novidade? Como é que tá? Mais alguma novidade com relação ao evento? Não, sem novidades, é aquilo mesmo. Dia 19 de setembro aí vai ser o maior evento de investimentos aí de Minas Gerais, lá na Savassi. Durante o dia inteiro, palestras aí e stands. Vai ser um momento aí para os investidores conversarem com os profissionais de mercado, ouvirem as palestras e entender mais desse mercado, né? Uma oportunidade única de conhecer isso aí de perto. Eu acho que é muito importante mesmo. Você que está vendo esse programa, eu acho, né, voltando, sempre tem sido repetitivo aqui, mas eu acho que é importante. Vai lá conhecer, você vai ouvir, vai começar a entender mais a linguagem. Esse mercado tem uma linguagem muito própria, né, Matheus? Essa terminologia que usa. Então tem hora que você fica sem entender. Eu acho que o momento de você perceber, você começar a entrar nisso, para você ver a sua realidade, como é que você vai ser inserido nesse processo, é adquirindo conhecimento. E eu acho que esse que é inclusive o maior evento que vai ter aqui, que já teve aqui, nunca teve nada parecido. Teve, Matheus? A ideia é fazer um evento maior do que os que já aconteceram aqui na região, porque tem eventos de investimento, mas são sempre de pequeno porte. Tá. Eu vou fazer também, já falei com o Matheus, eu vou fazer um passo a passo, vou fazer como se fosse um cursozinho, explicando como é que você entra, como é que você abre sua conta, como é que você faz as primeiras operações, seja em ações ou também comprando fundos. Eu vou dar alguns exemplos, eu acho que vai ser importante, não vai ser cobrado, eu acho que vai ser, vou fazer uns vídeos que você vai encontrar nesse mesmo canal, eu acho que ele vai dar assim, para quem está começando, sabe, Matheus, porque eu percebo, porque vem muito aqui fazer gente me visitar aqui, as pessoas acham misterioso esse negócio, acham que é muito complicado. Eu vou estar demonstrando para vocês, vou fazer em alguns capítulos, vai ser um pouquinho mais para frente, eu estou fazendo os roteiros ainda, mas vai te dar uma visão mais simplificada do que é esse processo para você começar a fazer os seus investimentos. Para fechar, mais alguma coisa aí, Matheus? Para fechar, espero você lá no nosso evento dia 19 de setembro.
né? Rua Paraíba 505. Rua Paraíba 550. 550? 550. Pois é. Então, assim, você vai estar ouvindo, ainda está longe ainda, nós vamos ter outros programas, mas a gente está falando antes para você já planejar na sua agenda aí, para você não perder. Vou até deixar o link aí do site do evento lá na descrição do vídeo aqui embaixo. Ok, então. Gente, vamos ficar por aqui. Uma boa sorte para todo mundo, para quem está investindo, e bons estudos para quem está assistindo o nosso programa a primeira vez. Começa a pensar nisso, eu tenho insistido muito nisso. Vale a pena, porque o caminho da agora para frente vai ser realmente ter uma percepção melhor em mercado financeiro. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho, né? Para poder estar prestigiando a gente também, passar para seus amigos que querem começar a mexer com isso. Eu acho que isso aqui é um bom prefácio assim, para quem quer realmente começar a pensar no seu dinheiro de forma mais inteligente da agora para frente. Grande abraço aí, vamos ficar por aqui. Até a semana que vem. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!